Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós vimos nas pregações passadas que Tiago, ele é o irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Ele era filho de José e de Maria. E Tiago, ele era uma coluna, ele era um pastor ali em Jerusalém. E com a perseguição que se iniciou com a morte de Estevão diante dos cristãos, esses cristãos se espalhavam. A igreja de Jerusalém tinha aproximadamente 5.000 membros. E por conta dessa perseguição, se esvaziou, ficando apenas os apóstolos ali em Jerusalém, junto com Tiago. E nós vimos nas pregações passadas que também houve uma grande fome na terra, profetizado lá em Atos 2, e isso atingiu a vida dos cristãos. Além de ser perseguidos, terem seus bens tomados ou deixados para trás, eles estavam também passando por essa provação da fome. Alguns estavam em extrema pobreza. E nós vemos aqui Tiago, ele trazendo uma carta de consolo e uma carta de exortação para os irmãos, para mostrar como que eles deveriam se portar diante dessas provações. E há dois ensinos nesses versículos ao qual lemos. O primeiro ensino: feliz que suporta a provação. Ele diz, bem-aventurado, feliz. Essa palavra, ela diz feliz, bem-aventurado. Você se lembra do Sermão do Monte? Bem-aventurado. Jesus pregou sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. A palavra bem-aventurado, ela não significa apenas você estar com o rosto alegre, um sorriso no rosto. Não é necessariamente um sentimento, mas sim é uma condição e também uma promessa. Poderíamos também colocar essa palavra como alguém felizardo. Não tem muito a ver com o que você está sentindo no momento, mas sim com o que você é. Você é um bem-aventurado. Apesar de você passar por provações e tribulações, você é um felizardo, você é um bem-aventurado. Nós vemos em Salmos dizendo: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 34, 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Mateus 16, verso 17: disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você é felizardo porque você é filho de Deus. Você é bem-aventurado porque você recebeu o Espírito Santo. Você é bem-aventurado porque você é uma nova criatura. E lembre-se, Tiago ele diz nos versos anteriores: se glorie na sua dignidade, aonde Cristo colocou vocês. Vocês agora são filhos de Deus, vocês fazem parte da família de Deus, então vocês são bem-aventurados, apesar de passar por provações, apesar de passar por lutas, vocês são bem-aventurados. Então esse é o sentido da palavra bem-aventurado. E aqui, no contexto de Mateus, quando Jesus disse para Simão Barjonas, que é o Pedro, ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui isso tem a ver com a revelação que ele recebeu. Ele recebeu a revelação de quem Cristo era, que ele era o Filho de Deus, o Messias. Então, um conhecimento salvífico. E só recebe esse conhecimento são aqueles os eleitos, os filhos de Deus.
Eles veem Jesus como o Senhor, como o Salvador, como o Messias, como aquele que veio para salvar o mundo. Muitos dizem que conhecem Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é poderoso para fazer milagre. Muitos passaram por candomblé, passaram por do espiritismo, passaram por um monte de igreja, sempre querendo o poder de Deus, querendo ver milagres, só o poder de Deus. É um curandeiro, não é o Jesus da Bíblia. Outros é o Jesus hippie, paz e amor, que você pode viver, venha como está, continue como está, e Deus vai aceitar. Esse não é o Jesus da Bíblia. Eles não tiveram, não são bem-aventurados porque não receberam o conhecimento salvífico de que Jesus é o Messias, é o Senhor. Eu devo me dobrar diante dele, da sua palavra. Então, os verdadeiros filhos de Deus, eles são bem-aventurados por isso. Eles conhecem o verdadeiro Cristo. E aqui, a palavra é bem-aventurado, ela se refere no presente. Vocês são bem-aventurados no presente. Vocês já são filhos de Deus, mas será pleno no futuro. Quando Jesus vier, nós iremos experimentar o que é bem-aventurado em sua completude. Bem-aventurado, quem é o bem-aventurado de acordo com o Tiago? O homem que suporta com perseverança a provação. Suporta é o sentido de suportar o peso, se mantendo de pé. E ele diz, suporta a perseverança. A palavra perseverança, ela não faz parte do original, não em algumas versões, mas os tradutores colocaram para clarear o fato de você sustentar, de perseverar ali com o peso, sustentar o peso. Provação, então é tudo aquilo que incomoda você, aquilo que tira a sua paz, a sua serenidade, tudo aquilo que frustra a sua alegria. Nós passamos por provações. E veja como Tiago está contrariando o senso comum. Porque, de acordo com os critérios divinos, quem são os bem-aventurados? Ele está dizendo aqui, aqueles que sustentam os fardos, aqueles que aguentam, que não desistem. Esses são bem-aventurados. Diferente do mundo que diz que você precisa estar sentindo bem, você precisa buscar a sua felicidade. Aí sim você vai ser bem-aventurado, aí sim você vai ser feliz. Essa não é a desculpa que muitos dão para sair de um casamento? Eu preciso buscar a minha felicidade, eu preciso ser feliz, E elas não suportam ali a provação, logo já abandonam, as pessoas que o amam, seja a esposa, seja os filhos. Então o mundo tem essa condição, para você ser feliz, todas as situações ao seu redor tem que estar equilibrado, tem que estar tudo no lugar certinho. Então aí eu vou conseguir ser feliz. Isso não é a felicidade segundo Deus. A felicidade segundo Deus é uma capacidade de você suportar as provações com esperança no Senhor. Por isso que Paulo, ele se alegrava no Senhor e ele escreveu se alegre no Senhor várias vezes. E ele sempre estava com esperança. Ele passou por grandes provações. No final da vida, esteve ali na cadeia, os amigos o abandonaram, estava ali com a capa e os livros. Mas ele olhava para o alvo, ele olhava para Cristo, ele olhava para as promessas de Cristo, e ele era bem-aventurado porque ele suportou a provação. Segue-se a esse ensino duas promessas, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago aqui parece estar usando um termo de um esporte comum na época ali da cultura greco-romana, que é chamado halterofilismo, que era um esporte que a pessoa segurava um peso e ficava ali, e tinha um tempo. E quem conseguisse suportar por mais tempo o peso, esse recebia ali a coroa, recebia ali a coroa da vitória. Então é como se fosse uma recompensa. O Tiago parece nos estar usando esse termo, receberá a coroa da vida. E há duas recompensas, uma imediata e a outra futura.
Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, nós vemos que há uma aprovação, ele passa pela prova, ao veredito do juiz. Nós vemos essa aprovação na vida de Abraão. Deus provou Abraão e Abraão foi aprovado, como diz lá em Gênesis 22. Então disse: não estendes a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão passou pela aprovação e recebeu a aprovação de Deus. Ele perseverou e foi aprovado. Outro exemplo é Jó. Jó passou por inúmeras provações. Perdeu dinheiro, perdeu os filhos, perdeu a saúde. A mulher vira para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas no final, Jó foi aprovado. Ele foi aprovado por Deus, ele recebeu o sim de Deus. E muitas das vezes nós podemos ser aprovados ou reprovados sem saber qual é o veredito de Deus. Abraão soube, porque o anjo disse: agora sim que temes a Deus. Estava dizendo: você foi aprovado, Abraão. Porém Jó não. Jó passou pelo sofrimento e ele até teve a sensação de, às vezes, de Deus tê-lo abandonado. E nós, na nossa caminhada, diante das nossas provações, pode vir esse sentimento de achar que Deus nos abandonou. Mas às vezes Deus está nos levando para essa aprovação para que sejamos aprovados e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Às vezes nós sentiremos a sensação de que Deus é contra nós, mas não, às vezes estamos sendo provados para sermos aprovados. E essa deveria ser a maior do anseio de todo cristão, de ser aprovado por Deus. Porque o mundo, ele quer ser aprovado pelos pecadores, que são iguais ou pior que eles. O mundo deseja a aprovação, do próprio mundo. As pessoas ímpias querem aprovação, seja em redes sociais, seja em TV, seja ali na sua família. Elas querem a aprovação dos seus familiares. Olha, aquele é um cara de sucesso, aquele é um cara que tem muitos bens, aquele é um cara que tem fama, aquele é uma pessoa bonita, aquela é uma pessoa que aonde chega, todo mundo bate palma. E o povo busca essa aprovação do mundo. Um dia vai virar pó, todo mundo vai se esquecer. Mas o cristão, ele não deve estar em busca dessa aprovação do mundo, ele deve estar em busca da aprovação de Deus. Você imagina Deus dizendo ali para o diabo: vê meu servo Jó, justo, íntegro, fiel. Essa deveria ser o nosso anseio, de sermos aprovados por Deus. Paulo vai dizer: se eu quisesse agradar a homens, não seria apóstolo, não seria servo de Deus. Então o nosso maior interesse é ser aprovado por Deus. Isso sim, naquele grande dia, o Senhor virá para nós e dizer: servo bom e fiel, pois fiel no pouco, muito lhe colocarei. Então nós devemos buscar a aprovação de Deus, não a aprovação do mundo. Depois ele vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A segunda recompensa é futura, é gloriosa. Poderíamos dizer que é uma recompensa escatológica. Quando ele diz a coroa da vida, não é um ornamento arredondado que você vai receber para você ficar desfilando no céu, dizendo: ó, minha coroa é bonita, minha coroa é maior que a sua. Não, quando ele diz coroa da vida, no sentido mais literal seria a coroa que é a vida, se refere à própria vida eterna. Então Tiago ele está usando como metáfora a premiação de um atleta que recebia uma coroa, mas ali na cultura greco-romana era uma coroa de folhas, flores. Se você já viu em algum documentário, recebiam essa coroa de flores, de
plantas, né? Tiago, ele também faz um contraste. Essa coroa desses homens que buscam a aprovação deste mundo, ela vai murchar. Mas a coroa que vocês vão receber é outra, essa coroa é eterna. Então vocês devem colocar o alvo da existência nisso, nas coisas eternas, na coroa da vida. Será dada para aos que o amam. Ou seja, foi por amor a Jesus que essas pessoas suportaram os pesos. E essa é a nossa motivação. Nós suportamos as aflições dessa vida, as dificuldades, porque nós amamos Jesus. Porque um dia será uma troca, e uma troca maravilhosa. Teremos a substituição dos fardos pela premiação. Você vai entregar o seu corpo mortal e Cristo lhe dará um corpo imortal. Você entregará a sua mente corrompida para que receba a mente de Cristo. Você entregará o seu corpo de fraqueza para receber outro corpo de poder glorificado. Entregará um corpo de vergonha para receber um corpo de glória. Entregará um corpo de pecado para receber um corpo de santidade. Será uma troca maravilhosa. Essa será a nossa recompensa futura escatológica. Então, Tiago, lembre-se, ele não está, primeiramente, falando sobre salvação por obras. Você faz para você receber. Não é esse o intuito da carta de Tiago. Tanto que no capítulo 12 nós vamos ver a respeito, ele falando a respeito disso, sobre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Tiago, ele não está querendo ensinar os irmãos como ser salvos, mas ele estava instruindo aqueles irmãos que já eram salvos, de como eles deveriam viver. Que a fé sem obras é morta. Alguém que diz, eu creio em Jesus, eu sou cristão, eu estou na igreja, como nós lemos no início, João Batista dizendo, vocês não têm frutos dignos de arrependimento. Vocês batem no peito dizendo que são filhos de Abraão, mas o verdadeiro filho de Abraão é conhecido pela fé, e essa fé verdadeira, ela vai produzir obras. Vocês não têm. O Tiago vai tratar disso no capítulo 2. Então, recapitulando, Tiago está escrevendo para uma comunidade de judeus cristãos que tiveram que abandonar Jerusalém para não serem mortos por conta da perseguição. E Tiago está dizendo, meus irmãos, Deus não fez isso para destruir vocês. A provação que vocês enfrentam não é para destruir. Depois, Deus pôs esse fardo terrível na experiência de vocês, porque Ele quer que vocês sejam aprovados. Ele não está fazendo isso para punir vocês, mas para vocês crescerem, e um dia Ele vai recompensar o esforço. Ele está provando vocês nesse mundo, e no futuro Ele vai conceder a vida eterna, o que são 70 anos comparado com a eternidade. Às vezes nós fixamos muito os olhos aqui, e esquecemos da eternidade. É como uma enciclopédia, né? Se você ler ali a primeira página da introdução, o que é a introdução comparado com o livro inteiro? A gente está na introdução. Um dia nós entraremos, para a verdadeira vida, a vida eterna. Tão felizes e bem-aventurados os que perseveram, os que entenderam isso. E o segundo ensino, não culpe a Deus pelo seu pecado. Ele vai dizer no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Por conta da provação, eles poderiam estar passando ali, sentindo um sentimento de tentação. Poderiam colocar a culpa disso em Deus. Então Tiago começa a tratar sobre isso. Provação e tentação, quando você vai para o original, são a mesma palavra. Então, na mesma experiência de vida, você pode estar lidando tanto com a provação e a tentação. E nós precisamos discernir o que é provação e o que é tentação. E como que define
essa palavra? Através do contexto. Então os intérpretes, eles já traduziram de uma forma que ficasse melhor para entendermos. Reprovação e tentação. No original é a mesma palavra, mas o que define o sentido da palavra é o contexto. Deus, ele prova sim, mas nunca digam que Deus está incitando você a pecar por causa da provação. Deus, ele prova, mas a tentação não vem de Deus. E eles estavam correndo risco de dizer que essa tentação era de Deus. Deus está querendo que a gente peque. Estou tendo um desejo forte por pecar por conta dessa provação. E aí você quer colocar a culpa em Deus. Deus me colocou nessa situação, ninguém consegue escapar. Eu vou ter que pecar. E aí colocamos a culpa em Deus. Se você, ao se ver provado, sentiu algum fascínio poderoso pelo pecado, não culpe a Deus por esse sentimento. Tem gente que faz isso, né? Quer culpar a Deus. Eu pequei porque Deus me colocou nessa situação. Sabe quem fez isso? Adão. Adão fez isso lá no Éden. Ele disse primeiro: foi a mulher que tu me deu, e tu me deste. Colocou a culpa na mulher. Uma fuga da responsabilidade. E ainda ele estava culpando a Deus. A mulher, primeiro foi a mulher que foi o Senhor que me deu. Então foi a mulher e o Senhor, não fui eu. Nos faz fugir da responsabilidade. E Tiago oferece duas respostas para aquele que quer seguir o exemplo de Adão. Dizendo, a culpa é da mulher, dizemos a culpa é do filho, a culpa é do marido, a culpa é do governo, a culpa é do prefeito, a culpa é da minha criação. Muitos dão a desculpa, né? Eu sou assim, sou explosivo, sou agressivo, eu me iro fácil porque eu tenho sangue nordestino. Mentira! Você tem que fazer uma transfusão de sangue, tem que tirar esse sangue aí, um dano contra o sangue de Cristo. É uma desculpa. Fugindo da responsabilidade. Se somos novas criaturas, o Espírito Santo habita em nós temos que andar em novidade de vida. E nós, muitas das vezes, queremos culpar a Deus. Deus me criou assim, Deus me colocou naquela família. Né? Quantos dizem, eu caí no mundo do crime, porque eu vivia num contexto. Né? E isso me moldou e me levou a isso. Sempre damos um exemplo também de um pai e uma mãe. Um pai que ali, todo torto, todo errado, beberrão, e tem uma mãe que é boa, que vai na igreja. Aí o menino cresce, ele segue o caminho do pai. Aí perguntam para ele: por que você seguiu esse caminho? Não, porque meu pai era assim, e eu segui o caminho, ele foi o exemplo. Mas é sua mãe? Não, minha mãe é uma pessoa boa, ia para a igreja, orava por mim. Então por que você não seguiu a sua mãe, o conselho da sua mãe, o exemplo da sua mãe? E aí os jovens, muitos dão desculpa, para fugir da responsabilidade. Não, ele fez isso, ele seguiu esse caminho porque ele é mau, ele escolheu o caminho mau. Então nós queremos às vezes dar desculpa por conta do nosso pecado, e não devemos fazer isso. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tem impulso para o mal, Deus é santo. Deus é pura santidade. E Deus não deseja o mal moral para os seus filhos. Se Deus fosse tentado pelo mal, então Ele desejaria que nós pecássemos. Mas Deus é invulnerável a qualquer tipo de pecado. E segundo, Ele mesmo a ninguém tenta. Seu desejo de pecar, em meio a uma experiência de tribulação, não provém de Deus. Deus permite que provações aconteçam em nossas vidas, para que aprendamos a perseverança, para sustentar os fardos e para sermos aprovados no dia que recebermos a coroa da vida. Deus não faz isso para nos destruir. Deus, para colocar você em uma situação tão vulnerável, Deus não fará isso para que você não consiga obedecer a Deus. A Bíblia diz que Deus não nos tentará, não nos colocará em situação que nós não consigamos suportar. E essa tentação não vem de Deus. Então, da onde que vem? Você está dizendo que não vem de Deus? De onde? Qual é a origem dela? Ele vai dizer:
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, verso 14, cobiça. A tentação vem da cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Cada um é tentado por quem? Pelo demônio? É tentado pelo diabo? É tentado pela coagira? O tranca-rua? Não. Tiago vai na origem. Está dentro do nosso coração, é a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a origem da incitação ao pecado não vem de Deus, vem de dentro do coração do homem. A palavra cobiça significa desejo, paixão, vontade. É utilizado no Novo Testamento para designar as paixões pecaminosas, as ambições desordenadas, todo tipo de desejo ilícito. Algumas vezes essa cobiça também é chamada de concupiscência, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tiago, então, ele está indo na fonte. A fonte é o seu coração. Os hebreus chamavam essa cobiça de impulso para o mal. Olha o que diz Marcos, capítulo 7. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então vem do coração do homem, é da cobiça. E como que a cobiça trabalha? Tiago, ele dá um exemplo magnífico. Ele traz ali um exemplo magnífico. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Repare, atrai e seduz. São expressões paralelas que querem dizer a mesma coisa. Eram usadas no Novo Testamento para falar de isca, de armadilha. Atrai e seduz. Então há um impulso maligno dentro de nós, que é o nosso próprio coração que nos engana, nós criamos desculpas, então distorce nossos afetos para que vejamos o errado como certo, o certo como errado. A cobiça trabalha como sedução, como uma isca, né? Já viu o peixe? Né? O pescador joga, aí ela vê lá, né? Um minhoquinho, e ela é atraída. Um desejo, sedução, e ela é fisgada. É nesse sentido que Tiago está dizendo, atrai e o seduz a cobiça dessa maneira. Porque então, ele vai dizer, continua, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz do pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a cobiça, ela nos apresenta uma coisa boa, né? Agradável aos nossos olhos. É como a cobiça, né, que Eva teve pelo fruto. Muito maravilhoso, mas no final trouxe morte, no final trouxe desgraça. E ele diz: o pecado, uma vez consumado, gera morte. E aqui nós temos uma das metáforas mais dramáticas do Novo Testamento. Porque Tiago ele coloca aqui, ó, personagens: a cobiça, uma mulher atraente. E ele vai dizer: você vai se deitar com ela. Você se deita. E aqui está dizendo que depois que você se deitar com essa mulher atraente, ela vai engravidar. Vai dizer aqui que ela vai gerar, né? Uma vez consumado, gera a morte. A gestação gerou um filho. E esse filho é um pecado. E quando esse filho cresce, ele quer matar o pai. Então é isso que Tiago está nos trazendo. A cobiça, uma mulher atraente, e você se deita com ela, ela engravida, o menino cresce, agora o menino quer te matar. É assim que a cobiça trabalha. Ela trabalha desta maneira. Destrói tudo. Destrói nossa comunhão com Deus, o nosso casamento, destrói a nossa vida financeira, produz endurecimento no nosso coração, e em alguns casos até a morte física. E Tiago está dizendo, não culpem a Deus. Isso vem da cobiça, vem do coração de vocês. Estão passando por provações,
Não use isso como motivo para pecar. E diante desse texto nós temos aqui algumas lições. Nós temos que suportar a provação como bem-aventurados. Ao contrário da murmuração, do coração amargurado, você deve pensar: como é que eu quero que Deus me veja? Você quer que Deus olhe para você e diga: servo bom, você foi aprovado? No dia da aprovação não devemos ter a vida de murmuração. Tem pessoas que murmuram por tudo. Sempre está murmurando. É até difícil você conviver com uma pessoa que só murmura, só reclama. A Bíblia diz que para você ser cheio do Espírito Santo, você deve viver em gratidão a Deus. Ter um coração grato a Deus. Uma pessoa que vive murmurando, vive reclamando, está faltando ser cheio do Espírito de Deus. Devemos então nos atentar para isso. Como que eu quero que Deus me veja? Me veja como aprovado. Essa tribulação está vindo. Eu devo orar e analisar. Será que foi fruto do meu pecado? Porque Davi primeiro ele orava assim. Ele sempre pensava primeiro que talvez ele estava colhendo o fruto do seu pecado. Mas às vezes a aprovação vem para sermos aprovados, como Abraão foi. Não é por conta do pecado dele, mas sim porque Deus queria mostrar sua glória, seu poder, assim como na vida de Jó. Então devemos sempre pedir discernimento a Deus. E devemos sempre olhar para o futuro,